Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Bora saber o que está bloqueando a tua vida profissional nesse momento? Vamos lá. Hoje, então, só vida profissional aqui na mesa, certo? Vou trabalhar com o meu tarô raiz, o Rider-Waite, tá? Aqui, arcanos maiores e menores separadinhos. E com o oráculo das intenções complementando aí a leitura, tá? Então, a luz tá aqui difícil, né? Eu continuo num cenário adaptado, luz tá meio estranho, né? Tô gravando do lado da janela, então tá aí com uma certa dificuldade, mas é o momento, tá certo? Como opções, opção número 1, quartzo verde, opção número 2, pirita. Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, que está bloqueando a minha vida profissional nesse momento, que está bloqueando a minha vida profissional nesse momento, está bloqueando a minha vida profissional nesse momento. Vou pegar duas dos arcanos menores, tá? Caiu aqui, ó, um 7 de copas, como ele virou, tá? Interessante o 7 de copas sair para a vida profissional. A gente vai falar sobre ele, tá? É uma mensagem aqui para geral. Uma mensagem como complemento de leitura. Uma mensagem como complemento de leitura. Vamos lá. Vou afastar aqui um pouquinho a opção número 2. E agora a gente vai conversar sobre esse 7 de copas. O 7 de copas é uma carta que fala de quem tem muitas opções, sabe? Aquela... como se você tivesse distribuído currículos para várias empresas e agora você está naquele processo de ser chamado para todas. E aí você fica em dúvida, por quê? Uma oferece um salário muito bom, mas é muito exigente. Outras, a rede de benefícios é maravilhosa, o salário nem tanto. A outra, o salário é ruim, tudo é meio capenga assim, mas é muito próximo da tua casa. Tem uma que é tudo maravilhoso, mas vai exigir de você uma mudança para um outro estado, às vezes até para um outro país. Então, assim, o 7 de copas, ele sempre vai falar de você tendo muitas opções e mostra também você um pouco indeciso. Por quê? Porque cada escolha é uma renúncia. O 7 de copas mostra que você tem muitas opções e que vai escolher. A questão é que você fica ponderando ali, e se eu escolher a opção número 1, se eu escolher a opção número 2, se eu escolher a opção número 3. E muitas vezes você tem tantas opções que fica difícil você escolher uma só. Claro que quando a gente fala de vida profissional, ter muitas opções é melhor do que não ter nenhuma, sem sombra de dúvidas. Mas às vezes você falta um pouco de sabedoria, de inteligência emocional, do aspecto até racional mesmo, para você fazer a melhor escolha, tá? Então, pode ser que essa mensagem seja para várias pessoas, pode ser que seja para uma só, tá? Pensa direitinho, faça a melhor escolha, tá?
Parece meio óbvio, mas nem sempre, viu? O que está... Agora vamos para a opção número 1. O que está bloqueando a tua vida financeira? Olha, vamos lá, né? Aqui, tô falando... Vou deixar, voltar essa 7 de copas ali pro fundo do maço. O que tá bloqueando a tua vida profissional é uma energia de ilusão aqui, ó, né? É de você não enxergar direitinho as verdadeiras possibilidades, ou de você não enxergar teu verdadeiro potencial, ou de você encontrar, de você não entender que uma determinada área não é para você. Às vezes a gente fica muito absorvido talvez não seja a palavra, mas assim, muito motivado por questões externas, né, na questão profissional, né, porque por conta de status, de salário, isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né, mas isso pode ser uma ilusão para algumas pessoas, né, então o que está bloqueando é você não enxergar o teu verdadeiro potencial, ou não enxergar o que de fato você quer da sua vida profissional, né? Tem uma frase que meu pai falava bastante, falava assim, qualquer paixão me diverte. Então, eu sinto que tem muita essa energia aqui, né? De você não saber, de fato, o que você está buscando, né? Então, e quando a gente não sabe o que quer, ou então está totalmente iludido com algo, com promessas, é difícil a gente se dar bem, né? Então aqui fica muito esse alerta. Analisa direitinho o que é que você está buscando, não só para esse momento profissional, mas em termos de carreira mesmo. O que faz teu coração brilhar? O teu coração brilhar é ótimo. O que faz teu coração pulsar? O que faz teu olho brilhar? Vai em busca dessa verdade, né? A carta da Lua, ela fala bastante dessa questão de ilusória, de ilusão, né? Então, às vezes você está buscando alguma coisa que não passa de ilusão, de quimera. O Rei de Espadas, ele vem meio que confirmar isso, né? Quando a gente está nesse processo de ilusão, é muito importante que a gente racionalize a situação. Então, e é muito interessante, porque tem uma carta de ilusão, tem uma carta de espadas e tem um 10 de copas, que é aquela carta do final feliz, né? A gente já vai falar sobre ela. Mas o Rei de Espadas, ele fala daquela pessoa que é estratégica, que é analítica, que sabe o que está buscando. E aí pode até parecer uma energia meio conflitante. Como é que o cara, né, ou a mulher, né, sabe o que quer, sendo um rei de espadas, se ele tá na ilusão? Aí é que tá. No fundo, você sabe o que você quer, mas talvez a tua verdade não seja compatível com o teu momento, tá? Por isso que é importante, lembra que eu falei, é importante você buscar a tua verdade. O rei de espadas, ele é analítico, ele é frio, porque ele analisa tudo com a razão. Ele não leva a situação para o coração. E isso é ótimo, porque para a gente tirar o véu da ilusão, precisa mesmo dessa racionalidade. Às vezes a gente olha a situação com o coração muito apaixonado, né? Então, é importante nesse momento você se despir dessa paixão, vamos pensar assim, tá? Buscar racionalmente o que você de fato está buscando para a tua vida profissional. Para depois, né, você sabendo, conhecendo o que você quer de fato, quem é você na fila do pão profissional, né? Para você conseguir esse 10 de copas aqui, tá? Você identificar depois e buscar esse final feliz na tua profissão. Claro, você pode estar passando o maior perrengue agora profissional. Quando vem um 10 de copas, é uma carta muito significativa, muito positiva. Então, tem um desfecho feliz, tem um desfecho positivo. A questão é que aqui sempre tem, gente. Isso tá vivo, tem um trabalho a ser feito, né? Não é para alguns, isso aqui é geral,
né? Agora aqui tem esse trabalho de você identificar o que você quer, qual que é a tua praia de verdade, o que que faz teu olhinho brilhar profissionalmente. Identificou isso, racionalizou a respeito, como eu vou atrás disso, o resultado é muito positivo, tá? Um 10 de copas não é para qualquer pessoa. Então aproveita essa energia, tá? Os anjos, eu ia falar os anjos do romance, olha só. O oráculo das intenções está falando que é preciso uma purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados, né? Identificar de fato o que você está buscando profissionalmente, né? Purificar aí essa emoção profissional, tá? O que você tá, de fato, qual que é a tua missão profissional, certo? É isso, para quem escolheu a opção número 1. Para quem escolheu a opção número 2, agora, vamos lá. O que está bloqueando a tua vida profissional nesse momento? Uau, uau! Olha, vamos lá, né? Situação aqui, o bicho tá pegando para quem escolheu a perita. O que tá bloqueando? Você precisa fazer cortes, transformações, mudanças na tua vida, tá? Eu posso estar falando de você ter frieza e para entender que nessa empresa que você tá não dá mais. Eu posso estar falando com alguém que precisa mudar de carreira e isso está te bloqueando, tá? Aquela coisa assim, ó, tomei a decisão, trabalho de enfermeira, vou trabalhar agora de cozinheira. Quando você muda de ramo, muda de profissão, a tua vida deslancha, porque é isso que precisa ser feito, tá? Posso estar falando também com alguém que precisa mudar, transformar algum comportamento no trabalho, tá? Pessoas que trabalham, que chegam muito atrasada, que não têm responsabilidade, pode parecer óbvio, mas não é, viu, gente? Eu enfrentei muitas situações assim no trabalho. Tem coisa que a gente fala assim, não é possível que aconteça, mas acontece. E a gente fala assim, nossa, a pessoa não tem noção. Tem gente que de fato não tem noção. Então aqui, para quem escolheu a perita, precisa de um corte. Posso estar falando com alguém que precisa de fato pedir demissão, tá? Posso estar falando com alguém que precisa sair de um lugar, tá? Mas, sobretudo, precisa buscar uma transformação na vida profissional, tá? Sinto que quem escolheu a perita, esse chamado, né, para essa mudança, para essa transformação, tá tão forte, que vocês estão perdendo noites de sono, né? Com isso aqui, com esse 9 de espadas. O 9 de espadas é uma energia, faz tempo que não sai aqui, né? É uma energia de quem deita e não consegue pegar no sono, porque fica pensando nos problemas, talvez pensando nos boletos, ou talvez pensando, poxa vida, eu vou dormir, ou não, né? Porque tá perdendo sono, e amanhã eu vou ter que encontrar tudo de novo, aquele trabalho, aquelas pessoas, aquela rotina, né? E tá muito difícil para vocês, porque vocês, além do 9 de espadas, que é essa carta que fala assim, olha, eu perco sono pensando na minha situação profissional, também tem o 9 de paus, que é uma carta que fala de um cansaço, sabe? De você estar ali, ó, prestes a jogar a toalha na situação, né? Por isso que essa transformação aqui, esse corte a ser feito, ele é tão importante nesse momento, porque você já não está mais aguentando, né? Ou de cansaço ou de desespero. Vejam essa situação, a carta, né? Ela tá ali, ó,
uma sensação de desespero mesmo, né? Como se ela estivesse pensando na situação. Lembrando que naipe de espadas é o mental, então é a cabeça fervilhando. A pessoa deita, mas não consegue relaxar, não consegue dormir. E isso daqui, esse cansaço mental, ele vem pro físico também, tá? Óbvio, se você não dorme bem, né? No dia seguinte você tá arrebentado. Mas é uma situação que não tem um cenário de mudança aqui, se você não tiver preparado para executar esse corte aqui. Então, aqui precisa de muita força, muita coragem para sair dessa situação. Então, o que tá bloqueando a tua vida profissional, tá? As mudanças que você precisa realizar e que você não tá fazendo, tá? E que tá te deixando nessa situação aqui, ó, desesperadora. O oráculo das intenções traz a energia da força, tá? Um dragãozão aqui bonito. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Aqui veio desenhado, né? Precisa fazer? Precisa. Da onde você vai tirar força, né? De você não aguentar mais essa situação. Ó, tá? Olha isso aqui. E tá para acontecer, né? Porque são duas energias de 9, né? Essa situação já tá há bastante tempo. Você tá cansado, tá cansada e tá sem sono, né? Tá perdendo sono, porque é uma situação que vem se arrastando há bastante tempo, né? Então, precisa mesmo de executar esses cortes. Uma coisa que me chamou a atenção nessa carta da morte foi esse sol. Aqui, ó. Conseguem ver aqui de trás? A carta da morte, ela é escura, né? Ela é meio sombria. Mas aqui, ó, tem um solzinho despontando. Então, quando vocês se lançam com força, né? Identificando de fato o que precisa ser feito, né? E principalmente se lançando para executar aquilo que precisa ser feito, o sol volta a brilhar. Tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui. Prometo que volto. Um beijo enorme. Tchau, tchau.